Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos nesses momentos elevar nossos pensamentos às esferas mais altas, buscando o amparo, a proteção, a orientação que nós necessitamos, para que nós possamos aproveitar bem as lições desta noite. Lembramos que devemos colocar uma vasilha com água para que possa ser magnetizada, que possamos receber o tratamento através dessa fluidificação da água, que os espíritos amigos, trabalhadores desta seara do Cristo, estão fazendo em nosso favor. Senhor Jesus, nós aqui estamos felizes, confiantes, na busca de novos conhecimentos, novas luzes, buscando também o nosso equilíbrio moral e espiritual, com a presença desses amigos, desses espíritos de luz e com a Tua proteção, Senhor. Agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que ilumine nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que possamos ser bons trabalhadores, bons instrumentos. Que a Tua paz
permaneça junto de cada um de nós. Assim seja. Vamos dar início com a lição de número 20 do livro Jesus no Lar. A caridade desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava nesta noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que, se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transentes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura,
acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Uma lição muito objetiva, né? O que Kardec sempre traz, comentando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A caridade material e a caridade moral. Essa luta que esse servidor travou contra o mal é justamente, primeiro, tendo atenção contra as próprias imperfeições, como nós vimos lá. Então, em todas as situações em que ele era ameaçado e era insultado, para movimentar o seu mau humor, a sua impaciência, a sua cólera contra o próximo, ele procurava se refrear e contornava as situações de toda forma. E nesse ritmo ele começou a combater o mal em várias situações da sua vida. Não tinha condições de fazer a caridade material, igual Jesus comenta aí, ajudando o próximo materialmente, oferecendo um prato de sopa, uma alimentação, né? Mas a luta dele contra o mal moral foi muito grande, foi intensa. Então por isso que ele foi bem-aventurado no reino dos céus, né? É o que Jesus diz aí. Eu acho que o foco mesmo do cristianismo está nesse sentido. Com certeza, se nós pudermos fazer a caridade material, se tiver ao nosso alcance, está dizendo aí, né? Finalizando dizendo, né? Ele não tinha essas condições, né? De fazer a caridade material. Isso. Mas ele fazia a caridade moral, né? A mais importante, né? Isso. Jesus termina a lição dizendo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Então, muitas das vezes, esse mal não está fora de nós, está dentro de nós. E nós começamos a combater ele dentro de nós, nós vamos ser referência para aqueles com quem nós convivemos. Isso vai ajudar muito as pessoas que têm dificuldade, porque esse exemplo que ele deu aqui na sua conduta serviu para muitas pessoas se corrigirem também. Né? Então é aquela virtude contagiante, né, que a gente aprende com o Evangelho, com as lições do Evangelho de Jesus. O que mais? É a caridade desconhecida, né? Ah, sim, é o título da lição, é isso mesmo. Desconhecida na época, né? Porque o pessoal estava se debatendo, achando que era imprescindível essa caridade material, né? A conversa na casa de Pedro estava nesse sentido, né? Achando que era imprescindível, que tinha que ter a caridade material, a ajuda material para que possa praticar a caridade. Então Jesus veio mostrar que não é bem assim, né? Com certeza. Era desconhecido para eles. Para nós hoje, que já somos estudantes da doutrina espírita, sabemos que é a essencial, a caridade por excelência é essa mesmo. Né? Podemos ir para o Evangelho? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine
e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em provas e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham. Mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela poderá ferir
amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe? Teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome? E tu vais curvada ao peso da cruz, da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão? Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que estes tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração? Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como estas mulheres que vês passar despreocupadas e risonhas, também poderia ser rica. Oh, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não quiseres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo, neste mundo onde ficarias perdida e aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob a vossa prova. Que vos importam as calúnias do mundo, se é puro o vosso proceder? Não pode Deus vô-las recompensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde, é reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles olvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegaríeis como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça?
chamar-lhe-eis blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesse perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus ao vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes ainda é o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os vossos caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não vos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós, que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Numa seleção bonita. Grande. E tem tudo a ver com a mensagem do Jesus no lar, né? Essa lição traz muita... Ela em si, ela já traz todo o comentário que nós precisávamos de ouvir do Evangelho. Uhum. Esse aqui é como é que fala? É um questionamento que faz, né? Do rico com o pobre, né? No início ali, Salena. Uhum. Mostrando que todos nós somos todos iguais, né? Verdade. Perante a Deus. Essa instrução, ela dá uma mexida com todo o conhecimento e todo o valor que nós temos de moral. Uhum. Né?
porque ele chama a atenção dos orgulhosos, né, dos poderosos, daqueles que se julgam acima de todas as pessoas necessitadas, né? Então, às vezes a gente não é poderoso, aí passa uma pessoa carente, a gente acha que nós estamos acima deles, né? Verdade. Então, uma coisa que ele chama a atenção para isso. Sem a humildade não temos condições de ser caridosos. Sem a humildade apenas adornamos nosso corpo, como adornamos nosso espírito de virtudes que não possuímos. É só um adorno, como se nós vestíssemos uma roupa para cobrir as deformidades do nosso corpo. Então, a humildade é tudo, né? Bom, nós podemos ir para as vibrações? Podemos. Então vamos fazer a nossa meditação, a nossa reflexão das lições que recebemos, buscando a sintonia com os espíritos amigos, trabalhadores desta seara de luz. Vamos envolver nesses momentos todas as pessoas que nós queremos auxiliar. Nosso pensamento é levado a Deus, a Jesus, e vibrando por essas pessoas, vibrando muita paz, muita harmonia. Lembramos sempre que vibrar é pensar positivamente, confiar na providência, confiar nos recursos que a espiritualidade maior nos traz, em nome do Criador, e sabemos que todos nós estamos sendo amparados e socorridos. Senhor Jesus, queremos nesses momentos compartilhar essas riquezas do Espírito que estamos recebendo das falanges curadoras, esclarecedoras, essas emanações de amor, de paz e de luz que nos renovam as energias mais íntimas do psiquismo, das emoções, dos sentimentos, por sabermos que a tua sabedoria, o teu amor, a tudo provê. Mentalizamos, Senhor, por aqueles irmãos nos hospitais, em seus leitos de dor e de provas. Mentalizamos por aqueles que estão se preparando para o retorno à pátria espiritual. Mentalizamos, pedindo luz e amparo para aqueles que estão desesperados, sem rumo, perdidos, sem uma referência no plano espiritual. E por aqueles outros que se encontram escravizados nos vícios, no alcoolismo, nas drogas, como fuga das complicações que o próprio caminho oferece para a transformação moral e espiritual. Senhor Jesus,
queremos envolver os que estão nos presídios, cadeias, penitenciárias, todos os irmãos que almejam uma vida melhor, uma vida sadia, de luz e de paz. Ilumina, Senhor. Queremos pedir por esses países em conflitos, por esses povos escravizados e humilhados, suportando necessidades de todas as espécies, necessidades de alimentação para o corpo físico, necessidade de paz, de esperança, de luz. Senhor Jesus, queremos vibrar por esse país que está passando tantas dificuldades, socialmente, culturalmente, politicamente. Que os bons espíritos possam encontrar os recursos para auxiliar e que os países vizinhos, especialmente o Brasil, se coloque como voluntário para aliviar essas dores e renovar as esperanças de todos aqueles que baterem à nossa porta. Ilumina o nosso povo brasileiro, ilumina os nossos dirigentes. Te pedimos pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Tua paz, teu amor, que todos possamos estar ligados nesta corrente da regeneração que os bons espíritos têm trazido a todos os cristãos de boa vontade. Que a tua paz, o teu amor, permaneça junto de cada um de nós. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus.